Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou mostrar para vocês como criar um servidor Linux dentro da AWS gratuitamente para você iniciar seus estudos com Linux. Então fique comigo e acompanhe. Você está no canal IT Sem Complicação, o canal que explica para você que é iniciante na área ou quer mais conhecimento sobre o tema de forma simples. Vem comigo. Bem, então vamos lá. Inicialmente eu vou mostrar aqui como que a gente cria uma máquina virtual na AWS e no próximo vídeo eu faço daí do Google. Então estamos aqui com o Google aberto, é só você digitar aqui AWS, clica aqui em Amazon Web Service. Caso você já tenha uma conta na AWS, você pode usar seu login ou você vai aqui em criar conta. Beleza, chegou o código aqui. Colar o código de verificação, clicar em Verify. Aí ele está dizendo que o meu e-mail está correto. Aí está pedindo para eu definir uma senha de administrador. Coloco aqui uma senha, confirma a senha. Então continue. Então o que, que eu quero fazer? Eu quero o plano gratuito. Então, assim, por 6 meses eu vou poder utilizar. Eu ganho US$ 200 de créditos que eu posso usar em serviço. A ideia aqui é estudar, né? Então, 6 meses você tem acesso aos recursos aqui para estudar. E existe coisas que você pode usar gratuitamente mesmo depois dos 6 meses. Então, existem maquininhas ali, servidorzinhos que são muito com uma configuração de hardware bem baixinha, só para nível de estudo mesmo, que você pode utilizar. Aqui na AWS, o custo dela é sob demanda. Os primeiros 6 meses é gratuito, mas depois você paga sob demanda. Então, vou subir um servidor, vou deixar ele 3 horas ligado, eu vou pagar por essas 3 horas. Depois, mais para frente, eu publico, faço um vídeo aqui mostrando como é que você faz esse cálculo, mas nesse momento não se preocupe com isso, tá? Vamos aqui no plano gratuito que a gente está aprendendo. Depois a gente evolui para outras coisas. Então, agora ele está pedindo aqui para a gente fazer, completar aqui o nosso cadastro. Olha aqui o Brasil, telefone do Brasil. Ele concorda com os termos. Vamos clicar aqui em continuar. Aqui você vai cadastrar um cartão de crédito. Ele não vai fazer, ele vai fazer a cobrança aqui só de US$ 1 e depois ele vai te retornar esses valores aí, né? Esse US$ 1 ele vai te retornar, fazer o estorno disso de 3 a 5 dias. Então pode cadastrar aqui. Você só deve tomar o cuidado depois de não utilizar coisas pagas ali dentro da AWS, né? Porque ele pode daí fazer cobrança de você posteriormente. Então é só você sempre lembrar de desligar o servidor, né? Então você usou ali para testar, para brincar, depois você pega e desliga ali que não vai ter problema de gerar custo para ti, tá? Deixa eu colocar as informações aqui, só um momento. Beleza, tudo preenchido, nome, endereço, colocar aqui CPF, informações fiscais, data de nascimento, ano, mês, dia, endereço fiscal. Beleza, vamos lá. Como é que confirma a identidade? Vamos por SMS aqui. SMS. Pior é enxergar, entender isso aí, né? Deve ser isso. Vamos ver se chega o SMS. Deu problema com o pagamento, para variar. Dois mil anos depois. Dei um F5. Então deu problema ali com o pagamento do cartão. Aparentemente ele estava usando o cartão antigo que eu tinha lá
na Amazon.com, fui lá, fui direcionado para a página de pagamento, aqui corrigi ali o cartão de crédito e depois ele voltou, eu voltei na tela e dei um F5, aí ele está indo aqui. Então agora vamos aqui para o console de gerenciamento, que é o que nos interessa. Então, assim, galera, só lembrando, né, não vai cobrar nada por enquanto, ele só vai cobrar ali um valor de $1 só para configurar ali a tua conta, tá? Só para confirmar o teu cartão, mas o que a gente vai utilizar aqui é tudo gratuitamente, pelo menos para a parte de estudos, tá? Depois a gente pode evoluir para outras coisas também. Então, aqui, o que que importa para nós? Então, o que a gente quer no dia de hoje é que o EC2. O EC2 é o serviço de máquinas virtuais da AWS. Então, vamos clicar aqui em EC2. Aí ele vai mostrar aqui as instâncias que a gente tem, o que está em execução, né, quais instâncias que a gente tem. A gente vem aqui em executar instância. Aí você vai colocar o nome aqui, meu primeiro servidor. Aí aqui embaixo você vai escolher aqui qual sistema operacional que você quer. Então existe todas essas opções aqui. Você pode ter tanto máquina Windows quanto máquina macOS, SUSE, Debian, Red Hat. Então nós vamos pegar essa primeira aqui que é da própria Amazon, uma distribuição da própria Amazon. Beleza, feito isso, aí aqui na parte de baixo você escolhe qual é o kernel que você quer. Então você só precisa ficar aqui atento ao que é nível gratuito, tá, galera? Então aqui do lado aqui ele vai dizer o que é qualificado para o nível gratuito. Então ficar aqui dentro disso aqui. Então vamos pegar aqui o kernel aqui que ele já sugeriu, beleza? Aqui tu diz se tu quer qual arquitetura que tu quer, deixa x86 e daí aqui você escolhe qual hardware que você quer para essa máquina. Então, você clica aqui, aí você tem aqui todos os hardwares que você tem. Então, aqui na frente é a família. Então, quando a gente for depois lá na calculadora para fazer o orçamento de uma máquina, a gente vai utilizar a família aqui para saber qual que é a nomenclatura para a gente saber lá. Então, você olha aqui qual é o nome da máquina e qual é o hardware que ele tem e sempre ficando dentro do nível gratuito. Então, aqui ó, a gente consegue pegar até no máximo 2 processadores e 8 GB de memória se a gente precisar. Vamos pegar aqui o mais simplesinho agora, porque é só para a gente brincar mesmo, não precisa pegar uma máquina tão grande. Aqui você vai criar a tua chave, então se você já tiver uma chave, você vai selecionar, e para acessar aqui as máquinas virtuais da AWS, você não vai usar usuário e senha, você vai usar uma chave. Você vai criar aqui novo par de chave, você escolhe aqui qual que você quer, um nome aqui, chave, para não ter espaço, chave, RSA, AWS. Então, do tipo RSA, e eu quero que ela seja para a gente usar o PUT. Então, a .ppk. Beleza? Aí você cria o par de chaves, já fez o download dessa chave no seu computador. Quando você criou, ele já criou a chave e já fez o download dela aqui. Você guarde muito bem essa chave, beleza? No lugar que você sabe e não perca. Então aqui ela está selecionada. Aqui o grupo de segurança. Já existe um grupo de segurança default aqui. Então vamos utilizar ela. Aqui a parte do armazenamento. Então no primeiro momento deixe ela com a opção que ele trouxe aqui. Então como a gente está aqui dentro do nível gratuito, vamos manter essa configuração aqui, beleza? Para nível de teste, depois mais para frente, a gente fala melhor aqui sobre as opções de armazenamento, quais são os tipos de disco, quanto é que custa cada tipo, mas por hora vamos utilizar dessa forma aqui. Eu só conferir se tem alguma coisa a mais que a gente precisa utilizar agora aqui no momento. Aqui, é isso aqui que eu estava procurando. Atribuir um IP público automaticamente, então habilitado.
Então, ou seja, essa máquina, quando ela for criada, ela subir, ela vai ter um IP público para a gente poder acessar ela. Depois a gente pode a gente pode mostrar aqui como é que faz para essa máquina ficar protegida atrás de um firewall. Como ela é uma máquina só para teste, não tem problema a gente criar ela desse jeito. Então ela vai ficar, né, uma máquina publicamente, a gente chama de DMZ, né? Ou seja, o IP público vai estar diretamente ligado nela. É claro, ela pode ter firewall, esse tipo de coisa, mas não vai ter uma camada antes, vai ser o firewall dentro da própria máquina. Mas não tem problema nesse momento. Aí depois a gente pode criar a sub-rede. Beleza? Feito isso, aí é só você criar a máquina. Aí você clica daí aqui em executar instância. Beleza? Aí a máquina está iniciando. A gente vier aqui em cima, EC2, instâncias. Agora a gente vai ver que a gente tem uma instância em execução. Uma coisa importante, pessoal, aqui em cima, você escolhe qual é a zona de disponibilidade, qual é a região que você quer criar a sua máquina. Normalmente a do Brasil aqui ela é mais caro do que fora, tá? Então, normalmente a gente coloca aqui, escolhe como o norte da Virgínia. Esse aqui é o data center que normalmente a gente utiliza e os preços lá costumam ser mais baratos, tá? Do que em outras regiões, tá? Então, quando você entrar a primeira vez, você já vem de cara aqui e muda para Estados Unidos, norte da Virgínia. Claro, se você quiser usar em São Paulo, agora que é gratuito, até não tem problema, mas depois, quando você for botar um projeto no ar, São Paulo é interessante quando você quer uma latência mais baixa. Então, você quer um serviço com baixa latência que responda rápido, aí você pode ir em São Paulo. Ou se você não quiser que os teus dados saiam do Brasil, alguma coisa assim, aí você usa dentro de São Paulo. Mas você vai pagar mais caro por causa disso, tá? Então, o ideal é que você deixe aqui norte da Virgínia. Beleza? Então, agora aqui ó, está nosso IP público. Então, através desse IP aqui que a gente vai acessar essa máquina, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a conexão disso. Então, você vai lá no Google e digita input download. Beleza? Faz o download dele para a sua máquina. Pega aqui a versão 64 bits. Você pode pegar até aqui o executável, não precisa instalar ele propriamente dito. Você pode pegar aqui o put.exe aqui 64 bits x86. Faz o download dele. Beleza, download concluído. Vamos executar ele. Vamos aqui com o put, fechar essa janela aqui. Aí agora aqui em host você coloca o IP, esse IP aqui. Cola aqui o IP. Aí você vem aqui na lateral aqui em SSH, em Alt, credenciais, credentials, e daí aqui na parte de cima do private key, aí você seleciona aquele arquivo que estava agora, a gente baixou agora há pouco, a gente chamou lá o de chave, então é o seu arquivo .ppk e você baixou agora há pouco. Você sempre vai usar esse mesmo arquivo para qualquer máquina que você tiver aqui na AWS, a não ser que você crie uma nova chave e associe a nova chave. Mas se você sempre usar a mesma chave, aí você coloca um nome aqui, meu primeiro servidor, não save, que daí você não precisa fazer essa configuração toda. Da próxima vez você só vem aqui, dá 2 cliques, em cima do nome ele já vai abrir. Vamos ver se conecta. Aparentemente faltou alguma coisa. Eu acho que é a parte de grupo de segurança. Então você pode vir aqui em ações, configuração da instância, segurança.
Na cara a gente não vê. Então a gente tem esse grupo de segurança aqui. Ele não vai deixar alterar aqui porque a máquina está ligada. Então, vou fazer o seguinte: instâncias, seleciona ela, vem aqui em ações, aí estado da instância e dá um interromper. Então assim, ó, o encerrar ele vai excluir, tá? Então você pode ir por aqui iniciar, encerrar que daí vai excluir, matar essa máquina, ou você vai interromper ela. Então interrompe ela aqui, daí ela vai desligar, está interrompendo ainda, interrompido. Beleza, então vai ações, segurança, alterar grupo de segurança, e ele não vai deixar alterar ela. Ver se por aqui eu consigo editar. O que eu quero é editar o grupo de segurança. Então eu vim aqui na instância, cliquei aqui na instância, entrou dentro dela, vim aqui em segurança e tem o grupo de acesso aqui. Aí aqui tem as regras de entrada, regras de saída. Então vamos ver o que tem nas regras aqui. Editar regras, todo o tráfego. Então, vamos fazer o seguinte aqui, vamos botar SSH vindo de qualquer lugar. Então eu vou criar aqui uma regra de entrada para a minha máquina. Então estou colocando aqui que eu quero liberar o acesso SSH. Eu posso colocar de qualquer lugar. Isso torna um risco de segurança, porque qualquer pessoa pode tentar acessar, não vai conseguir acessar porque não tem a chave, mas de qualquer forma pode vir de qualquer lugar. Ou você pode adicionar o seu IP. O problema de você adicionar o seu IP é que provavelmente na sua casa você tem um IP dinâmico, ou seja, cada vez que você reinicia o seu modem, pode vir um IP diferente. Então aí você vai ter que vir toda vez aqui e alterar essa regra aqui. Como é uma máquina somente para teste, que você não vai manter ela ligada direto, você pode colocar aqui como de qualquer origem. Aqui isso é nesse caso, porque é um ambiente de teste, você vai usar essa máquina aqui por alguns minutos, por algumas horas, depois você vai desligar. Se for um servidor que você for deixar diretamente ligado, aí é diferente. Daí você faz a restrição aqui pelo seu IP para evitar que alguém tente fazer um acesso forçado aí nessa máquina. Beleza, pessoal? Então, como é uma maquininha só para teste, só para estudo, vamos deixar liberado aqui qualquer origem. Beleza? Então, vamos salvar aqui. Vamos iniciar ela. Ajustamos aqui as regras, vamos vir nela. Iniciar instância. A dela aqui está pendente, executando. Ela liga muito rápido, pressionado. Então, vamos lá agora. Galera, eu vou colocar a tela inteira aqui, que é mais fácil para mostrar, que senão não aparece alguns menus aqui para você. Aí, depois que a gente alterou ali o grupo de segurança, você vem aqui em Restart Session. Deu erro de conexão novamente, mas olha só, ele mudou. A gente tinha utilizado o IP 81, 18, 218, 125, 81. E o IP, depois que nós reiniciamos a instância, ele mudou para 18, 256, 160, 253. A gente tem que pegar um novo IP aqui. A gente vem aqui, New Session. Aí você clica aqui na configuração que você salvou, download, coloca o IP correto, tá? Esse IP aqui. Não adianta você pegar o DNS, tá? Porque o DNS, quando muda o IP, nesse caso aqui da AWS, ele também vai mudar
o DNS, tá? Então, só se você tiver o IP elástico, que é um IP fixo, né? Mas agora para teste não compensa você ter isso, que isso é algo que você paga. Mas se você for rodar um projeto aqui, aí você pode ter um IP adquirido, um IP elástico para chamar de seu, aí ele não vai mudar nunca. Você tem que ficar ligado, toda vez que você reiniciar a máquina, vai vir com IP diferente. Então você só coloca o IP, não precisa fazer aquela configuração da chave ali, porque a gente clicou aqui e deu um load, então ele ficou carregado, aquela configuração, então você só altera o IP, dá um save, beleza, agora ele ficou salvo. Aí quando você desligar a máquina e ligar de novo, você só vem aqui, carrega essa configuração, né? Clica na configuração, dá um load, coloca, ajusta o IP aqui, pega o IP novo aqui, aí você dá um open, aí ele vai aparecer, na primeira vez ele vai aparecer essa mensagem aqui, do certificado, então você confirme e aceite o certificado. E aí ele já conectou agora no servidor. Então, o login, como a gente escolheu a, a instância do tipo Amazon lá no começo, lembra que tinha Red Hat, tinha Fedora, tinha Ubuntu, a gente escolheu da Amazon, o usuário aqui vai ser EC2 User. Então esse é o usuário dessa padrão desse tipo de instância da AWS. Tá? Então, só você dar um Enter aqui e lá, ele conectou usando a tua chave. Ele não pediu senha para conectar porque ele está usando a chave que você configurou ali na configuração, tá? Então, ele conecta como usuário normal. Para ir para o usuário root é sudo su-. Aí pronto, você virou o root aqui do servidor. Beleza? Então, dessa forma aqui que você cria uma máquina na AWS, um servidorzinho. Então aí nos próximos vídeos, daí eu vou mostrar para vocês aqui como usar os primeiros comandos, estrutura de pasta, aí a gente vai conversando aqui sobre isso, tá? Para você desligar a máquina, tem duas formas de fazer. Hoje eu não vou entrar em detalhes aqui da máquina, só como criar a máquina, como acessar ela pela primeira vez. Não deixe a máquina ligada, tá? Já pega esse hábito. E agora é gratuito, mas quando você tiver um projeto rodando, você vai pagar por hora que essa máquina ficar ligada. Então, se você esquecer a máquina ligada no final de semana inteiro, essa conta fica salgada, tá? Então, já cria esse hábito desde o começo. Não vai mais usar a máquina, desligue ela. Então, para desligar ela, é só você dar um halt aqui no próprio shell, ou vem aqui na página, né, da AWS, estado da instância, e dá um interromper instância. Não precisa excluir ela, tá? Só interrompe ela aqui para ela ficar efetivamente desligada, tá? Então ela está interrompendo, ela vai parar daqui a pouco. Uma coisa que é legal aqui na AWS é sempre ficar de olho nisso, é na parte de custo, tá? De gerenciamento de custo. Até é bom você colocar aqui em favorito, daí ela já aparece na tua página inicial. Então, assim, por enquanto não tem nenhum nada aqui configurado, mas se houver alguma coisa de custo relacionado à máquina, ela vai aparecer nessa tela, beleza? Ademais, galera, você lembra que você ganhou $100 de crédito, né? Então, assim, antes de começar a cobrar qualquer coisa do seu cartão, ele vai começar a cobrar ali daqueles teus créditos ali. Assim, caso aconteça de você ter criado alguma coisa errado, tá? Então, eu vou favoritar aqui o EC2 também. Então, você entra aqui no EC2, em instâncias. No momento, você não precisa se preocupar. Nos primeiros 6 meses não tem problema, mas depois que você terminar seus estudos ali, aí você exclui a instância, tá? Então, você vem aqui em encerrar, excluir. Não precisa fazer isso agora, né? Porque para não ter que ficar recriando a máquina, pode deixar ela ali por enquanto. E você confere aqui na lateral a parte de volumes aqui, ó. Então, Elastic Blocks em volumes. E daí, aqui pode ser que às vezes acontece, quando tu exclui
a máquina lá não excluiu o disco também. Aí você só vem aqui em volumes e seleciona aqui e exclua aqui também, tá? Excluir volume. Ele não vai deixar excluir o volume porque ele está em uso lá naquela máquina que a gente criou. Então você tem que primeiro excluir lá para depois vir e excluir aqui. Nos primeiros 6 meses você não precisa se preocupar com isso, né? Você pode ir utilizando aí, só que assim, ó, dentro da AWS é tudo sob demanda. Você sempre fica de olho, porque eles cobram tráfego, eles cobram disco, eles cobram máquinas, cobram banco de dados, todos os serviços deles são cobrados. O detalhe é que são cobrados sob demanda, então isso que é interessante para projeto. Então, você tem um e-commerce, por exemplo, que você rode aqui dentro da estrutura da AWS. Durante o horário comercial, ou numa Black Friday, ou enfim, final do ano, você vai ter uma grande utilização de máquina. Então você vai ter clientes acessando o teu ambiente, acessando a tua aplicação, e você vai pagar mais caro por causa disso que você vai ter que subir servidores maiores, vai usar mais tráfego, esse tipo de coisa. E é tranquilo, mas também você vai faturar mais no teu site por causa disso. E quando for tiver baixa de movimento, por exemplo, de madrugada, que não tem ninguém utilizando, você vai utilizar só uma estrutura mínima ali e não vai pagar praticamente nada com isso. Então, essa que é a vantagem dessa parte de cobrança sob demanda. Pode ser chatinho, precisa monitorar para o negócio não fugir do controle? Precisa, só que a vantagem disso é que você não precisa ter estrutura física. E se você não for usar sob demanda e for comprar os servidores, botar link de internet, fazer tudo o que precisa fazer para botar para funcionar, quando você tiver uma baixa demanda do teu site, vai ficar com o negócio ocioso. Então você vai pagar um valor e vai ficar com ele ocioso. Dentro da AWS só paga pela utilização. Quanto mais você utiliza, mais você paga, mais entende-se que se você está usando mais, é porque você tem mais clientes girando ali, está gerando mais faturamento para ti também. Então é assim que funciona, tá? Eu percebi que foram utilizados muitos termos técnicos e eu fiquei em dúvida se vocês tiveram entendimento se vocês conhecem os termos que foram utilizados no vídeo. Então deixe nos comentários o que você achou, se você ficou em dúvida, se você entendeu. Eu posso, se você acha interessante que seja feito um vídeo de glossário para explicar esses termos, ou se eu pego os termos e divido em vídeos, né, mais curtos sobre cada um desses temas, o que vocês acharem melhor, ou se vocês disserem, não, foi tranquilo, deu para entender bem ali, são termos conhecidos, então deixa aí o feedback de vocês para que eu possa melhorar os próximos vídeos, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos e que a força esteja com vocês.